Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPED. Estamos agora no quarto trimestre de 2024, cujo tema, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que o prometeu. Chegamos na lição 1, que tem por título As promessas de Deus. O texto áureo: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu zelo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias capítulo 1, versículo 12. A verdade prática: Deus faz suas promessas para que experimentamos um relacionamento mais próximo com Ele. A leitura bíblica em classe está em Isaías capítulo 55, versículo 6 ao versículo 13. Não deixe de estar lendo a leitura bíblica em classe. Vamos para a introdução. As promessas divinas têm como um objetivo de atender os desígnios de Deus para se concretizarem. Elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e os seus desdobramentos em nossa vida cristã. Especificamente nessa lição, desenvolvemos o assunto como objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. A Bíblia Sagrada traz muitas promessas para as nossas vidas. E para que possamos entender, é preciso ler e compreender. E para que se concretize, é preciso crer na genuína palavra de Deus e buscar, com mais importante, a ajuda do Espírito Santo. Que a Bíblia Sagrada, desde o começo ao fim, ela está repleta de promessas de Deus que nós vamos estar estudando a seguir. Vamos para o primeiro tópico, um convite de Deus. E o primeiro subtópico, um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano é zeloso para cumpri-la, e nessa veracidade da palavra é que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar algum espaço para vivermos essa promessa. O capítulo 55 de Isaías apresenta um convite divino para Israel experimentar uma bênção abundante, fundamentada em uma promessa de redenção. Então aqui o versículo 11 destaca o imenso poder da palavra de Deus, que sempre age com um propósito claro, seja para redenção ou condenação. Em outras palavras, a palavra de Deus nunca falha e em seu objetivo, pois o Senhor, em sua soberania, garante o seu cumprimento. E além disso, vale salientar que é importante notar que essa verdade está profundamente enraizada na fidelidade de Deus. Suas promessas são inabaláveis, porque Ele é fiel para cumprir tudo que declara. O exemplo disso está lá em Números capítulo 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Acaso diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Esse versículo reforça nossa confiança na palavra de Deus, pois ela sempre realiza o propósito para o qual é enviada. Entretanto, para que possamos viver essas promessas em nossa vida, é necessário que tomemos alguns passos. Primeiramente, precisamos atender ao chamado de Deus, com fé, reconhecendo sua autoridade e poder. E em seguida devemos confiar plenamente em sua palavra e estar disposto a obedecê-la. Assim, à medida que caminhamos em obediência e experimentamos o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida, como ele mesmo assegura em Josué, capítulo 1, versículo 8, não cesse de falar neste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos para o segundo subtópico. É preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55 aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus e buscar o Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pode será dado, quem busca encontrará, e quem bate a porta será aberta. O Senhor Jesus então confirma: porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isso hoje. O chamado a buscar o Senhor é claro e é urgente. É para agora. Na Bíblia, então no caso aqui, a gente vê que conforme o profeta escreveu, profetizou, que devemos buscar enquanto está perto. Em Isaías 56, então, nós podemos dizer, conforme foi escrito, foi lido no texto anterior. Então, esse versículo nos lembra da necessidade de buscarmos a Deus com sinceridade e de forma constante, pois há um tempo oportuno para busca, para essa busca. Então, através de quê? Através da oração, também de um relacionamento genuíno com Deus. Também podemos encontrar sua presença e receber as suas respostas através da oração, através dessa comunhão para com Deus. E o versículo também nos alerta para a importância de não deixar essa busca para depois, mas agir de agora, enquanto ainda temos oportunidade. No Novo Testamento, Jesus reforça essa mensagem de forma clara. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 ao versículo 8. Ele ensina: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então aqui Jesus afirma a promessa de que, ao buscarmos a Deus com persistência, seremos atendidos. A oração e a busca sincera são caminhos abertos para nos aproximarmos de Deus e experimentarmos suas bênçãos e respostas em nossa vida. Em outras passagens podemos também encontrar em Jeremias capítulo 29, versículo 13, que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso destaca que a busca por Deus deve ser feita com todo o coração e com sinceridade e desejo genuíno de encontrá-lo. Não é apenas uma ação extrema, externa, mas uma atitude interna de entrega e devoção. Portanto, a mensagem é clara: é preciso buscar o Senhor enquanto temos oportunidade. Isso envolve oração, sinceridade e um relacionamento verdadeiro com Ele. Como Jesus prometeu: quem busca encontra e quem pede recebe.
Então devemos aproveitar o momento presente para nos achegar a Deus e experimentar sua resposta e presença em nossa vida. Vamos para o terceiro subtópico. É preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento é impulsionado pelo Senhor, acontece os nossos pensamentos se alinham aos pensamentos do Senhor, que são maiores do que o nosso, seus caminhos mais altos que os nossos. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta o júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele, por meio de Jesus, o nosso Senhor. Para buscar a Deus de forma sincera, é fundamental que nos voltemos para Ele de todo o coração, reconhecendo a necessidade de arrependimento genuíno. O profeta Isaías nos lembra: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso e em perdoar. Lá em Isaías 55, no versículo 7. Então esse versículo destaca que Deus, em sua misericórdia, está sempre pronto a perdoar. Mas isso exige de nós uma mudança de atitude, uma conversão verdadeira, mudar de direção e na contramão das coisas malignas. Esse mundo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Quando esse arrependimento movido pela ação de Deus, ocorre algo profundo e acontece. Nosso pensamento começa a quê? Se alinhar com o pensamento do Senhor. Os nossos caminhos são transformados pelos seus caminhos. Isaías 55, já lá no versículo 8 ao versículo 9, nos ensina: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, os vossos caminhos, os meus caminhos. Não é diferente. O do Senhor é completamente acima do nosso pensamento. O nosso caminhar, às vezes, parece algo, que achando que estamos criando o caminho certo, mas o final é desastroso. Então, por isso, devemos trilhar no caminho do Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isso significa que, ao nos arrepender e nos voltar para Deus, somos convidados a adotar uma nova perspectiva baseada nos propósitos e planos de Deus, que são infinitamente superiores ao nosso. Além disso, o verdadeiro arrependimento resulta em uma transformação visível em nossa vida espiritual. Aquele que tem um encontro real com o Senhor Jesus experimenta uma renovação profunda, que traz júbilo e abundância espiritual. Já no capítulo 55 de Isaías, versículo 10 ao versículo 3, descreve essa transformação com uma linguagem cheia de esperança e promessas. Assim como a chuva que cai sobre a terra faz brotar a vida, a palavra de Deus em nosso coração arrependido gera que? Crescimento e floresce espiritualmente. O deserto da alma é substituído por um jardim fértil e a aridez se torna motivo de júbilo. O apóstolo Pedro também confirma essa necessidade de arrependimento para experimentar uma restauração de Deus, dizendo lá em Atos capítulo 3, versículo 19, que ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Portanto, as gloriosas promessas de Deus são derramadas sobre aqueles que se arrependem e encontram em Jesus fonte de perdão
e restauração. Vamos para o segundo tópico, que diz assim: as promessas e seus fundamentos. Primeiro subtópico, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. No Novo Testamento é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. A palavra promessa nem sempre aparece diretamente no Antigo Testamento. O conceito está claramente revelado nas alianças que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. E quando lemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3, por exemplo, Deus promete a Abraão que tornaria uma grande nação e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Então essa promessa se repete e se amplia para os seus descendentes, Isaque e Jacó. Gênesis capítulo 26, versículo de 1 a 5. E também em Gênesis 28, versículo 10 ao versículo 15. Estabelecendo aqui a base para o plano redentor de Deus ao longo da história. Já no Novo Testamento, vemos que muitas dessas promessas do Antigo Testamento encontram-se cumprimento na nova aliança por meio de Cristo. Em Lucas capítulo 4, versículo 16, por exemplo, Jesus declara que as profecias antigas estão sendo realizadas em sua própria pessoa e ministério. Além disso, em Atos capítulo 2, versículo 29 e até o 31, Pedro explica que a promessa messiânica feita a Davi é cumprida na ressurreição de Jesus, confirmando a fidelidade de Deus às suas promessas. Ainda no Novo Testamento, Deus faz novas promessas, ampliando o alcance da sua obra redentora em Cristo. Uma dessas promessas é o arrebatamento da igreja, descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Paulo assegura aos fiéis que os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos em sua vinda terão novos corpos transformados. Essa promessa de ressurreição é transformação, reafirma a esperança dos cristãos na obra salvífica de Cristo e no futuro glorioso que os aguarda. Vamos para o segundo subtópico: Deus é infalível. Como vimos na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isto é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que ser humano algum pode ter. Somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda. O profeta Isaías constata essa verdade, dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Isaías 43, versículo 13. A afirmação de que Deus é infalível está fundamentada
em suas características divinas. Deus é onipotente, o que significa que Ele tem todo o poder e nenhum obstáculo pode frustrar os seus planos. Em Isaías 43, versículo 13, ele declara: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isso demonstra que sua vontade é sempre cumprida. Além disso, Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe todas as coisas, passada, presente e futura. Sua sabedoria é perfeita e garante que suas promessas são sempre confiáveis. Isaías 55, no versículo 8 até o versículo 9, afirma: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus também é onipotente, o que significa que Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ele age continuamente e nada pode escapar da sua vigilância. Isso reforça a certeza de que seus planos jamais são frustrados, conforme sua presença constante. Outro ponto essencial é que Deus é imutável. Ele não muda. Ele não muda em seu caráter ou em suas promessas. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, ele está escrito: porque eu sou o Senhor. Eu não mudo. Isso nos dá a confiança de que suas promessas são eternas e confiáveis. A infalibilidade de Deus garante que suas promessas são cumpridas. Em Número capítulo 23, versículo 19, declara: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Isso confirma que podemos confiar plenamente em suas palavras. Portanto, a infalibilidade de Deus oferece segurança inabalável para os cristãos. Podemos confiar em sua fidelidade e no fato de que Ele nunca erra e nunca muda e sempre cumpre com o que prometeu. Seus planos são perfeitos e isso nos traz conforto e esperança para todos que colocam sua fé em Deus. Glória a Deus. Vamos para o terceiro subtópico. Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e é por isso Ele garante o cumprimento das suas promessas, conforme está exposta em suas poderosas palavras. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse meu Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A afirmação de que Deus zela por sua palavra é fundamentada na fidelidade divina e na certeza de que suas promessas são sempre cumpridas. Em Isaías 55, versículo 11, Deus declara: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que me envie. Isso reforça que a palavra de Deus tem um propósito definido e nunca falha em cumpri-lo. E além disso, lá em Jeremias capítulo 1, versículo 11, versículo 12, traz uma declaração clara sobre o cuidado de Deus com sua palavra. Vejo uma vara de amendoeira, e disse meu Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aqui a visão da amendoeira, que floresce cedo, é uma ilustração da prontidão de Deus em cumprir o que prometeu. Isso significa que Deus está constantemente atento para garantir que tudo o que Ele declarou se
concretize no tempo certo. A fidelidade de Deus é, portanto, inseparável de sua palavra. Tudo que ele prometeu na Escritura está garantido para acontecer, diferente das palavras humanas que pode falhar ou ser esquecida. Mas a palavra de Deus é infalível, ela é eterna. Jesus reforçou em Mateus que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, a certeza que Deus zela para a sua palavra nos dá segurança. Ele não apenas promete, mas também cuida para que tudo que disse seja realizado. Isso traz uma confiança inabalável para os cristãos, sabendo que podem se apoiar nas promessas divinas, pois Deus é fiel para cumprir. Chegamos agora ao terceiro tópico: tipos e propósitos das promessas de Deus. Primeiro subtópico: a promessa incondicional. Promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstância, de tempo ou de atitude do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus, proveniente de uma virgem, o local do nascimento de Jesus em Belém, da Judéia, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Há também a promessa profética que ainda não se cumpriram, mas que, com absoluta certeza, aguardaremos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. E muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. As promessas incondicionais de Deus são aquelas que não dependem de ações humanas e circunstâncias ou tempo para cumprir. Elas são garantidas unicamente pela fidelidade de Deus, independentemente de qualquer condição imposta ao ser humano. Um exemplo claro é a promessa do nascimento de Jesus através de uma virgem, mencionada em Isaías 7,14. Então você vê que diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Esta promessa foi cumprida sem depender da ação humana. Outro exemplo é o local do nascimento de Jesus, profetizado em Miqueias 5,2. E tu, Belém, Eufrata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá, a ti me sairá daquele que governará em Israel. Mais uma vez, essa profecia foi cumprida com precisão e demonstrando a infalibilidade das promessas de Deus. Além disso, há promessas incondicionais que ainda aguardam o cumprimento, como a ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos durante o arrebatamento da igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo escreve: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essas promessas, assim como as outras profecias que ainda não se cumpriram, são absolutamente incondicionais. Ela não depende de nossa ação ou de circunstâncias favoráveis, mas estão baseadas na fidelidade e soberania de Deus. Então, portanto, podemos confiar totalmente no tempo certo. Deus realizará tudo o que prometeu, pois Ele é fiel e é infalível. Vamos para o segundo subtópico: promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais
promessa de saúde plena ao povo judeu, a veracidade das ordenanças divinas e várias promessas condicionadas também à obediência. A obediência do povo, no caso aqui, promessa de receber perdão e também a promessa condicionada a perdoar o próximo que nos ofendeu e promessa de permanecer no amor de Deus e se guardar os mandamentos de Cristo. As promessas condicionais na Bíblia dependem de uma resposta humana para que se cumpra. Um exemplo disso está em Êxodo 15, 26, onde Deus diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizer o que é reto diante de seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Aqui a bênção da saúde está condicionada à obediência às ordens de Deus. Outro exemplo importante está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo de 1 a 2, onde Deus promete bênçãos abundantes a Israel, condicionada à obediência, que diz: se ouvir a voz do Senhor teu Deus, cuidando de guardar todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e alcançarão a fidelidade ao pacto de Deus, traz a realização das suas promessas. No Novo Testamento, a promessa de perdão divino está condicionada ao perdão que concedemos aos outros. Jesus afirma lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoarem vós os homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Assim, para que o perdão de Deus, é necessário perdoar o próximo. Adicionalmente, a promessa de permanecer no amor de Deus está condicionada à obediência os mandamentos de Cristo. E está lá em João, capítulo 14, 23, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. De maneira semelhante, em João 15, 10, ele afirma: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, você vê, outro versículo que reforça essa ideia de promessas condicionais está também lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui nesse caso as bênçãos do perdão e restauração são prometidas, mas exigem o arrependimento e humilhação do povo. Assim, as promessas condicionais exigem fé, obediência, humildade do ser humano. Deus cumpre suas promessas, mas muitas das vezes condiciona seu cumprimento à atitude correta. Vamos para o terceiro subtópico, o propósito das promessas, que diz assim: ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir as suas promessas. O primeiro dele é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. O segundo, de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo, Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte da sua aliança com Abraão. Além desse, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco. Por isso não estamos sozinhos no mundo. O propósito
das promessas de Deus ao longo da Bíblia. Então você vê que a Escritura Sagrada revela sua intenção de estabelecer um relacionamento profundo com a humanidade e garantir o seu plano de redenção. O primeiro propósito é, claro, a criação de uma aliança com o ser humano. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 30, vemos Deus criando o homem, sua imagem e semelhança, concedendo-lhe autoridade sobre a criação. E já lá no capítulo 2 de Gênesis, capítulo 16 ao 17, ele também estaria, ou seja, estabelece limite como mandamento para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que indica o início de uma relação de obediência e confiança entre Deus e o homem. Outro propósito divino nas promessas é a renovação da esperança da humanidade após a queda. Deus escolhe Noé como justo, através de quem oferece uma nova chance à humanidade, conforme Gênesis capítulo 9, versículo 11 ao 17, onde promete nunca mais destruir a terra com o dilúvio. A aliança com Noé mostra o compromisso de Deus em sustentar a criação, mesmo após o pecado. Além disso, a eleição de Abraão e de seu povo revela outro propósito de Deus. Em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, Deus promete a Abraão que ele será o pai de uma grande nação. Em Êxodo 19, versículo 5 ao 6, Deus confirma a Israel como seu povo escolhido, uma nação santa, em aliança direta com ele. Essas promessas têm o objetivo de estabelecer o povo de Deus como um canal de bênção para todas as nações. Por fim, um propósito fundamental das promessas de Deus é zelar por sua palavra e aprofundar seu relacionamento com a humanidade. Isaías 55, já fui ter lido, né? Destaca que a palavra de Deus não volta vazia. Então, cumpre o propósito para o qual foi enviado. Então, quando as promessas se cumprem, essa nossa vida, temos a certeza de que Deus está presente e agindo, o que fortalece nossa fé e nos assegura de que Ele é fiel. Isso aprofunda nosso relacionamento com Ele, pois experimentamos diretamente sua fidelidade e cuidado. Em resumo, as promessas de Deus, no caso, têm um propósito de estabelecer aliança, oferecer redenção. Ele é um povo, no caso, zeloso, ele é um Deus zeloso, ele elegeu um povo para o seu plano de salvação. Então, assim, tudo garantiu que a sua palavra é verdadeira e confiável, fortalecendo nossa confiança em seu relacionamento para conosco. Chegamos à conclusão. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que a promessa é um compromisso de Deus é um respeito de algo com alguém. Há uma promessa condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por detrás do cumprimento de sua promessa. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos. Somos falhos, mas Deus, pela bondade e misericórdia, Ele ainda relaciona com o ser humano. Ele é todo-poderoso. Então Ele sabe que é necessário esse relacionamento. Então, o ser humano, somos tão limitados, mas que Deus sempre nos ensina a confiar nele e sempre guardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Glória a Deus. Aqui chegamos ao final de mais uma lição. Eu creio que ainda estamos na lição introdutória do trimestre, que nós estamos iniciando agora, nos 4 trimestres. Que Deus, ao longo dessas lições, vamos estar aprendendo muito mais ainda sobre as promessas de Deus. Porque sabemos que Deus tem prometido
Basta que nós viemos entender e saber discernir a palavra de Deus. E o tema desse trimestre é muito sugestivo, que as promessas de Deus, confia e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Deus abençoe rica abundantemente. Desejo todo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser.